Ei, Max, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai tratar sobre a operação de multiplicação. Aqui a gente vai ver que segue também uma receita de bolo e que é bastante simples se você segue esse passo a passo e, claro, se você treina os exercícios. Então, vamos começar? Bem, eu vou apresentar para vocês duas técnicas para resolver a multiplicação. Uma que eu chamo de fator de repetição e a outra que eu chamo de técnica convencional. Essa técnica do fator de repetição consiste em você escolher das duas parcelas que estão sendo multiplicadas, qual delas vai ser o fator de repetição. Outro número vai ser classificado como número que não foi escolhido. Tá? Esse número que não foi escolhido, ele vai se repetir o número de vezes que o fator de repetição orienta. No caso, se você escolher o 8 como fator de repetição, o 5 vai se repetir aqui, ó, 8 vezes, tá vendo? E você deve somar essas parcelas, tá? Então vamos lá. Se eu somar aqui, ó, pegando 2 em 2, 5 mais 5 eu tenho 10, 5 mais 5 eu tenho 10, 5 mais 5 eu tenho 10 e 5 mais 5 eu tenho 10. Lembrando que eu disse a vocês nas últimas aulas, eu acho interessante pegar as parcelas de 2 em 2, pois facilita os cálculos, certo? Mas quem souber já fazer e quiser fazer logo direto, pode ser também do mesmo jeito, chega no mesmo resultado, tá bom? Então, ó, cheguei aqui, pego de 2 em 2 novamente, ó. 10 mais 10 igual a 20, 10 mais 10 igual a 20. Por fim, eu tenho que 20 mais 20 é igual a 40. Então, a multiplicação de 5 vezes 8 é 40. Professor, eu não quero fator de repetição sendo 8, eu quero 5. Então, a gente vai mostrar que a gente vai chegar no mesmo resultado, certo? Vejam, se eu escolher o fator de repetição igual a 5, o que é que isso vai me dizer? Que o 8, que foi o número que não foi escolhido, ele tem que se repetir 5 vezes, aplicando a adição entre elas. Então eu tenho aqui, ó, que 8 mais 8 é igual a 16, 8 mais 8 é igual a 16, e esse 8 aqui que não tem parcela com ele, ou seja, não tem dupla para ele ser somado, ele desce. 16 mais 16 é igual a 32, e desço 8. 32 mais 8 é igual a 40. Importante a gente fazer os rascunhos, como a gente viu nas últimas aulas, e quem está com dificuldade nessa parte de adição, vai na playlist de operações básicas com números naturais que tem aqui no canal, beleza? Então, 5 vezes 8 também é igual a 40 quando a gente inverte o fator de repetição. Uma dica, passando para lembrar aqui para vocês, ó, é interessante que se escolha o fator de repetição de menor número, porque você tem menos trabalho na hora de escrever, no caso, né, os números. No exemplo anterior, eu tive que escrever o 5 8 vezes. Aqui o 8 só foi 5. Então sempre busque pelo fator de repetição um número que seja o menor entre as parcelas que estão sendo multiplicadas. Tá bom? Item B. Bem, 9 vezes 7. Gente, se vocês repararam, no item A eu tinha um x entre os dois números. Mas a multiplicação também pode ser identificada por um ponto, certo? Então, se você verificar que tem um pontinho entre dois números, é uma simbologia para a multiplicação. Como eu já tinha falado na letra A, a gente escolhe o menor número, tá? Como fator de repetição. Então, eu escolhi aqui o 7. Então, eu vou repetir o 9 7 vezes, fazendo a adição entre elas. 9 mais 9 eu tenho que 18. 9 mais 9, 18. 9 mais 9, 18. E esse 9 eu não tenho uma dupla com ele, eu vou repetir. Aqui eu faço 18 mais 18, que dá 36. E 18 mais 9 é igual a 27. 36 mais 27 é igual a 63. Então, aqui você tem todos os cálculos que eu fiz nessa resolução. Então, 9 vezes 7 é igual a 63. Vamos para o item C. No item C, mesma coisa. Entre 8 e 22, o fator de repetição, que é o número menor, eu vou escolher o 8. O outro vai ser o 22, e aí eu repito 22 quantas vezes? 8 vezes, fazendo a adição entre elas. Então, eu tenho aqui 22 mais 22 é igual a 44. Aqui também é 44. 22 mais 22 é igual a 44. E aqui também. Pegando 2 em 2 novamente, eu tenho que 44 mais 44 é igual a 88. Então, tenho aqui esses dois. E 88 mais 88 é igual a 176. Então, 8 vezes 22 é igual a 176. Nesse exemplo, eu vou também mostrar a técnica convencional da multiplicação. Observe que, veja o trabalho. Se eu tivesse escolhido o 22 como fator de repetição, eu ia ter que repetir o 8 22 vezes. Então, são muitos números e a chance de você acabar errando é maior. Aqui já começa a dar um certo trabalho,
né? Porque o número 22 é um número relativamente grande. Então, talvez seja mais interessante utilizar a técnica convencional, que é que eu vou mostrar a vocês. Bem, na técnica convencional, ela lembra muito os passos de adição e subtração. Você vai ter que escolher o maior número e identificar quem é o menor número. Feito isso, você vai colocar o maior número em cima, o menor número embaixo e vai armar essa conta. Então, qual é a ideia? O número 8, ele tem que multiplicar todos os números que estão acima dele, certo? Começando pela esquerda. Então, você vai ter que 8 vezes 2 é igual a 16. Eu não posso colocar o 16 aqui embaixo. Então, eu jogo um lá para cima e o número que está mais à esquerda mantém-se aqui embaixo. E aí eu faço 8 vezes 2, que agora com o 2, mais a direita, eu tenho que vai dar 16. Mas eu tenho que somar o 1 que subiu, certo? Então, dá 17. Então, você vê que dá o mesmo resultado da técnica do fator de repetição, só que com um porém, né? É bem mais simples, né? O cálculo. Então, apareci aqui de novo, ó, com uma dica. Muito importante para essa técnica convencional você aprender tabuada, tá, gente? Eu vou deixar um link com uma tabuada do 1 até o 9, certo? É importantíssimo, pelo menos que você aprenda essa tabuada do 1 até o 9, a básica, porque vai facilitar demais as suas contas na hora de você estar fazendo multiplicação, principalmente por esse método convencional, tá bom? Vamos para o entender? Bem, no entender as coisas ficam mais complicadas, mas é só aplicar a técnica. Maior número 34, menor número 15. O segundo passo é armar a conta. O maior fica em cima, o menor fica embaixo. Então, começando pelo 5, ele vai ter que multiplicar todos os números que estão acima dele, começando pelo número mais à esquerda. Então eu vou ter que 5 vezes 4 é igual a 20. Mas o 20 eu não posso colocar lá embaixo, nessa região aqui, ó. Então eu só vou utilizar o 0 e vou jogar o 2 lá para cima do 3. Quando eu fizer 5 vezes 3, eu tenho que vai ser 15. Mas eu tenho que somar esse 2 aqui, ó. Não posso esquecer dele. Então vai dar 17. Então a primeira etapa está feita. Agora a gente precisa fazer a segunda etapa, que é justamente multiplicar o 1 agora. Começando sempre da esquerda para a direita. Então eu vou ter que 1 vezes 4 é igual a 4 e 1 vezes 3 é igual a 3. Professor, por que eu não coloco alinhado aqui? Se você fizer isso, vai estar errado. Então a ideia é que você sempre dê espaço de uma casa, tá? Em relação ao resultado anterior. Isso é muito importante, tá bom? Então, ó, todo número que é multiplicado por 1 é ele mesmo. Por isso que a gente encontrou aqui embaixo, ó, 34. Agora a gente faz a soma. 0 eu posso descer, 7 mais 4 é igual a 11, 1 mais 3 é igual a 4, mas eu tenho esse mais 1 aqui, ó, porque 11 eu não posso deixar aqui, eu tenho que deixar 1 e subir 1, que vai dar 5. Então 34 vezes 15 é igual a 510. Vamos para o último item? Bem, esse aqui é bem mais complicado, tá, gente? Mas vamos que bora. É seguir a receita de bolo. Maior número 266, menor número 182. Então, o 2 ele vai ter que multiplicar da esquerda para a direita todos os números que estão acima dele. Ó. Então, vai ser 2 vezes 6 vai dar 12, vai 1. 6 vezes 2 dá 12, com 1, 13, vai 1. 2 vezes 2 igual a 4, com 1, 5. Então, aqui ó, está o nosso rascunho, certo, gente? Quando vocês forem fazer o cálculo, só dá um pause para ver de onde saíram esses números. Feito isso, a gente tem que ir para o 8, porque na parte de baixo a gente tem que multiplicar todos os números por todos os números de cima, certo? Então aqui, ó, o 8 ele vai multiplicar o 0, o 6 e o 2, da esquerda para a direita. Então 8 vezes 0 é igual a 0. 8 vezes 6 é 48, mas eu não posso colocar 8 aqui. Eu coloco o 8 e subo 4. Então 8 vezes 2 é igual a 16, com 4 é 20. Muito importante que você faça o rascunho, tá, gente? Ajuda demais na hora de você perceber algum erro. Feito isso, a gente vai para a última etapa, que é o 1. Observe que eu dei um espaço de uma casa em relação à operação anterior, certo? Vocês vão ver agora que na próxima etapa eu vou começar colocando o número abaixo do 8, porque eu tenho que deixar uma casa de espaço em relação à operação anterior. Apareci de novo aqui para lembrar, ó, qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá, gente? Então não se esqueçam disso. Você tem a relação do 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, e tem o 0, que qualquer número multiplicado por 0 é 0. Vamos lá para a última etapa do cálculo. 1 vezes 0 igual a 0, 1 vezes 6 igual a 6 e 1 vezes 2 igual a 2. Beleza? Agora é apenas somar. 0, repito, 2 mais 0 é igual a 2.
5 mais 8 é igual a 13, com 0, 13, vai 1. 1 mais 0 é igual a 1, com 6 é igual a 7. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, o resultado de 260 vezes 182 é 47.320. Bem, gente, é isso. Obrigado quem chegou até o final aqui do vídeo. Curtam, compartilhem, deixem o seu joinha, comentem o que vocês acharam da aula, se ficaram com alguma dificuldade, tiveram alguma dúvida. E a gente se vê agora na aula de divisão, beleza? Muito obrigado e fui! Looks like we've reached the end.